Muito boa noite, aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta e poder desfrutar da presença do nosso Deus juntos. E com certeza Deus está sempre falando conosco, o Espírito Santo ele sempre está ungindo nossos corações, ungindo a sua palavra e comunicando seus pensamentos conosco. Amém? Sabe, amados irmãos, passamos por momentos difíceis em nossas vidas. E nos momentos difíceis, muitos de nós não sabemos o que fazer. Ficamos, às vezes, perplexos, porque nós olhamos para a nossa limitação e com coisas grandes à nossa frente para serem feitas, e nós ficamos apavorados, porque não sabemos o que fazer. É tão crucial que entendamos que nós temos o selo do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, ele perscruta as profundezas de Deus. E ele habita em nós. E ele nos orienta no caminho que devemos andar. Ele usa a palavra de Deus que chega aos nossos corações e faz dela prática em nossas vidas. Amém? Então, eu não sei qual a sua situação nessa noite, mas eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo a essa mensagem. Seja muito bem-vindo a este culto. Então, se você pode, abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós achegamos diante do trono da graça para te louvar, te exaltar, glorificar teu santo nome. E ao mesmo tempo, Pai, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, vai de encontro às nossas necessidades. Aqueles que estão clamando por uma cura física, Senhor. Toca, Senhor, cura. Aqueles que estão clamando, ó Pai, por um livramento, uma perseguição que ultrapassa todos os limites e tem clamado por um livramento que o Senhor livra, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão clamando por uma provisão financeira, Pai. Vai de encontro, Senhor. Abre as portas. Abre as portas da graça e derrama graça e mais graça em nossas vidas. Por favor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, está escrito. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiró e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Olha, amados irmãos, perseverança é a palavra-chave. Não desistir, não recuar, não retrair, mas seguir em frente. Bater a porta até que a porta abre. Bater na porta até que a porta se abre. Não desista.
Talvez nessa noite a sua mão já está cheia de calos. Hã? Cheia. Suas mãos estão. Suas mãos estão cheias de calos, de tanto você bater na porta. Sabe? Continua batendo. Em nome de Jesus, a porta vai abrir. A porta abrirá e o milagre acontecerá. Amém. Então não desista, não recua, não olhe para trás, siga em frente. Essa mulher cananeia, uma mulher que estava sem Deus e sem esperança no mundo, conforme Efésios 2:12, né? Que era a nossa condição também, como gentios. Ela clamou quando ela viu Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. A minha filha está terrivelmente endemoniada e precisa ser curada. Ela precisa ser transformada. Ela precisa ser restaurada. E os discípulos falaram: olha, mulher, pare com isso. E ela continuou clamando, continuou atrás, perseverante. Intrepidez é a palavra que eu queria. Intrepidez. Ela não desistiu. E os discípulos foram até Jesus e disseram: Senhor, despede-a, para que ela pare de nos incomodar. Talvez nessa noite tem pessoas à sua volta falando: pare, não incomode mais o mestre. Pare, você vai quebrar a mão de tanto bater na porta. Desista. O mundo tem muitas coisas a oferecer. Talvez você esteja ouvindo essas vozes nessa noite. Eu quero dizer para você: corra para a presença de Deus. Seja perseverante, como essa mulher cananeia. E ela chegou até Jesus e adorou, dizendo: socorre-me, socorre-me, socorre. E Jesus, ele ficou impactado com aquela mulher. Ele disse: olha, eu fui enviado para as ovelhas de Israel, para a casa de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela disse: ó, Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus ficou tão admirado que ele disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Ó, mulher, grande é a tua fé. Sabe, amados irmãos, uma mulher que não aceitou as murmurações dos discípulos do Senhor. É interessante a intrepidez dessa mulher. Ela sabia que só um poderia socorrê-la, só um poderia trazer um livramento para a filhinha dela. E esse alguém era Jesus Cristo. E ela foi atrás dele. E ela continuou batendo na porta. Continuou batendo na porta. Enquanto os discípulos falaram: despede-a, pare. E ela continua ali, batendo na porta. E sabe? Olha que Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Sabe, Jesus poderia dizer para cada um de nós nessa noite: grande é a tua fé. Jesus poderia dizer para você nessa noite: grande é a tua fé. É uma pergunta para nós nessa noite. Em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, versículo 20. Aqui o pai, com o filho possesso, foi até Jesus. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que estava naquele jovem.
E Jesus, vendo, né, ele ficou admirado. E até quando estarei convosco? Né? Então, no versículo 19 e 20. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e isso passará. E ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 19 e 20. Os discípulos falaram: mas por que, Senhor? Nós não podemos expulsar aquele demônio que estava naquele jovem. E Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé. Porque se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, pequenina, direis a este monte: arranca-te e passa a colar. Crendo, isto será possível. Porque para Deus, nada é impossível. Para o nosso Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nossa fé é grande por estar em Deus, mesmo sentindo fracos, ou até mesmo na nossa falta de fé, podemos orar: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Em Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, a mesma coisa aqui com esse jovem possesso. Olha, quando ele chegou, o pai chegou até Jesus, ele, no versículo 22, falando que muitas vezes lançou a criança no fogo e na água para o matar. Mas ele fala assim para Jesus: olha, você vê o que esse pai aflito fala para Jesus: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Senhor, se podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Como é que é? Tudo é possível ao que crê. Tudo. O que significa tudo? Tudo, qualquer coisa. É possível ao que crê. O que você tem clamado diante de Jesus hoje? O que você tem falado para Jesus fazer? Homem amado, mulher amada, grande é a tua fé. Confie, seja perseverante, não recua, não desista. Se podes, tudo é possível ao que crê. Qual milagre você espera que Deus faça na sua vida amanhã, quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025? O que você gostaria de ver Deus fazer na sua vida amanhã? Qual porta que você gostaria de ver aberta para você amanhã? Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, ele curou aquela criança, restaurou, libertou aquela criança das garras do inimigo, porque ele pode fazer qualquer coisa. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Sabe, amados irmãos, nessa noite, eu gostaria que nós pensássemos o quanto nós poderíamos desfrutar dos milagres da graça, simplesmente por não desistir, simplesmente por continuar, como aquela mulher cananeia, como esse pai aflito que foi até Jesus. Jesus disse para os discípulos: por causa da pequenez da vossa fé, vocês não conseguiram. Mas se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a este monte: arranca-te e lança a colar.
crendo, vai suceder. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso devemos examinar se estamos na fé ou não. Em 2 Coríntios 13, versículo 5, está escrito. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Está escrito: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Nós estamos na fé, nós cremos que Jesus habita em nós, esse é um grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Nós cremos que nós temos o selo do Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Nós cremos que nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo, tabernáculo do Deus vivo, o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos. E por isso somos homens e mulheres de fé. Por isso, Hebreus capítulo 10, 35 a 39, está escrito: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Por isso, há necessidade de perseverança, porque nós somos homens e mulheres de fé, não somos daqueles que retraem, mas daqueles que perseveram. Somos homens e mulheres de fé. E nós andamos de fé em fé, e por isso esse mundo tenebroso não poderá nos derrotar. 1 João 5,4, o que vence esse mundo é a nossa fé. Jesus poderia dizer para você nessa noite: ó homem amado, ó mulher amada, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Sabe, amados irmãos, em Mateus capítulo 14. Mateus 14. Aquela passagem linda, interessante, e que nós gostamos muito, de Pedro, no mar da Galileia, tarde da noite, debaixo de um temporal, chuva. E lá vem o Senhor Jesus caminhando sobre as águas, e os discípulos: é um fantasma. E Jesus disse: sou eu. E Pedro disse: se és tu, Senhor, permitas que eu vá até ti, até o Senhor, por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Vem, Pedro. Pedro desceu do barco, pisou, e Pedro sabia, Pedro era um perito do mar, ele sabia onde ele estava pisando, um lugar profundo, né? As ondas estavam fortes, e ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. Que experiência para Pedro! Começou a andar por sobre as águas. Mas ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para os lados e viu aquelas ondas fortes. E ele teve medo. E ele começou a naufragar. Ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o colocou no barco. Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Como está a sua fé hoje? Você está com a fé daquela mulher da Galileia ou de Pedro, quando começou a afundar no mar da Galileia? Grande é a tua fé ou, ó homem de pequena fé, por que duvidastes? A pequenez da nossa fé impede-nos de nós andarmos sobre as águas da vida, nos mares da vida. Não sei qual a sua situação neste momento, mas eu sei que Deus está trabalhando em nossas vidas. Nesse exato momento, Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Hoje à tarde nós estávamos visitando uma pessoa, eu e Elaine, minha esposa, e logo depois nós entramos no carro. Ela entrou no carro, né? E eu falei: não, Elaine, eu não sei o que vou fazer sobre essa situação. Eu era o Pedro. Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Ela falou: Geraldo, Deus está trabalhando. Ela era a mulher da Galileia, da Cananeia. Ó mulher, grande é a tua fé.
Deus está trabalhando. Nós podemos descansar, confiar, porque Deus está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento. Sejamos homens e mulheres de fé, que possamos ouvir de Jesus: ó homem amado, ó mulher amada, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. A mulher cananeia teve a sua fé destacada pelo Senhor Jesus, porque perseverou. Ela continuou batendo na porta da graça. Mesmo os discípulos murmurando contra ela, não desistiu. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Enquanto Pedro duvidou, a mulher perseverou. Ela creu confiantemente em Jesus, que Jesus poderia libertar a sua filha, e Jesus a libertou. A fé operante é uma fé que persevera em crer confiantemente no Senhor, sabendo que tudo é possível ao que crê. Davi disse: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me dos pés de um poço de lama e perdição e me colocou sobre a rocha e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmos 40, versículo 1 a 3. Esperei confiantemente no Senhor. As pessoas vivem a comparar sua fé. Mas para nós, nesse dia, nessa noite, como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Está como a da cananeia, grande é a tua fé? Ou está como a de Pedro, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Se sua fé não está grande nesse momento, como aquela cananeia que perseverou, se você não está perseverando, a sua fé está pequena. Mas se você está perseverando, mesmo diante das impossibilidades da vida, sua fé é grande. Sua fé é grande. Seja um perseverante em confiar no Senhor. Busque refúgio nele, e então verá que nada é impossível para o nosso Deus. E mais, ele se alegrará com a nossa fé, tal qual que ele se alegrou com a fé daquela mulher cananeia, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Pense sobre isso nessa noite. Pense sobre isso nesse final de semana. Sabe, Jesus está de braços abertos e ele está trabalhando em nós. E ele quer que exerçamos a nossa fé. Nós agradamos dele, vivendo de fé em fé. Porque o impossível tornará possível diante dos nossos olhos, por causa da nossa perseverança em não desistir. Grande é a tua fé. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você não tem certeza da sua salvação, onde você está e como você está, ore comigo agora. Baixe sua cabeça, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Muito obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus está escrita em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Rompendo em fé, sigamos, sejamos perseverantes. Não vamos desistir.
Não vamos recuar, não vamos retrair, vamos seguir em frente, porque o impossível tornará possível diante dos nossos olhos, porque grande é a nossa fé diante do Senhor, porque perseveramos em confiar nele. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.